Ah, pode ir, Victor. Posso começar? Então, boa tarde, pessoal. Eu vim comentar um pouco com vocês sobre o Google Agent Space e o Google AI Studio. São basicamente duas ferramentas da Google que usam esses modelos que a gente acabou de conhecer bastante na apresentação do professor. O Agent Space, ele é a solução da Google para os agentes de IA e eles aproveitaram para integrar também um viés muito forte de busca, que é algo que eles dominam, né? Então, os três pontos principais que o Google Agent Space usa para a sua motivação são os seguintes. Primeiro, eu não sei se vocês conhecem o Notebook LM, mas ele é uma ferramenta que você pode colocar documentos como PDFs de uma certa disciplina que você está estudando, ou documentos como estudos científicos, e por aí vai, e fazer perguntas e prompts em cima desses documentos, desses arquivos que você colocou lá. O que a Google aproveitou foi, já que eles estão propondo uma solução para a Enterprise, foi fazer uma versão do Notebook LM chamada Notebook LM Plus, que tem preocupações com os dados de Enterprise. Então, o Notebook LM Plus, ele basicamente tem tem limites maiores de uso, porque é para ele ser usado num ambiente Enterprise, mas além disso, ele tem preocupações maiores com privacidade e com segurança por conta das demandas, claro, né, das empresas. Aqui a gente tem um exemplo de uso que eles mesmos fizeram. É uma empresa, a empresa do exemplo se chama Symbol, e aí o prompt que eles fizeram pede para analisar, para o Agent Space fazer uma análise dos resultados do third quarter e depois gerar um áudio. Hum. Então, aqui a pessoa já tinha, né, as informações da empresa nesse Agent Space, e aí ela fez a pergunta e pediu ali na direita para que o áudio fosse gerado em cima desse relatório do trimestre fiscal que ela pediu, e aí você pode ver ali, certamente você pode exportar e por aí vai. Então, essa é a integração, essa é a parte um do Google Agent Space. A segunda parte é uma descoberta de informações entre toda a empresa. Então, a ideia é você colocar todas essas informações, como você fazia no Notebook LM, disponíveis no Agent Space, informações que eu digo são documentos, são informações pontuais, são relatórios fiscais e por aí vai. E aí você pode criar a autorização para os seus usuários, para a conta Google dos seus usuários, entrarem e usarem isso a partir de uma mesma interface. Então, eles vão acessar o Google Agent Space da sua empresa, vão fazer perguntas, vão pedir informações, vão pedir ajustes, e isso tudo vai acontecer em cima das informações que a sua empresa tem coletado no geral. Então, não só é uma busca no sentido de você encontrar coisas que estão num documento de 400 páginas que você nem sabe qual documento é, porque é o conjunto de conhecimento da empresa, mas também de fazer derivações disso, né? De pedir alterações, de pedir um resumo, de pedir alguma coisa em cima dessa informação que foi encontrada. E aqui a gente tem um exemplo. O exemplo que a gente vê aqui é a empresa tem tickets no Gira e ela quer que encontrar alguns tickets específicos e gerar um resumo e mandar por e-mail esse resumo. Então, de novo, a gente tem a integração com as ferramentas ali externas da Google, tem informações com as ferramentas internas da Google, como o Gmail, que vai enviar o e-mail, e aí o agente do Agent Space vai ser responsável por encontrar essa informação, e aí depois outro agente vai ser responsável por preparar o e-mail e enviar o e-mail, e tudo isso tem um feedback na interface do Agent Space. Então tudo isso fica integrado, tanto o conjunto de informações quanto o uso. A terceira coisa que a Google promete, e aí é em breve, mas a Google promete que você vai poder automatizar tarefas com esses agentes. Então, você vai poder dar esse acesso ao Agent Space para os seus funcionários e eles vão poder usar uma ferramenta, como está dito aí, sem código ou low code, sem precisar, né, dominar a programação, para poder construir agentes nesse Agent Space. Então, a promessa é que um funcionário comum, sem domínio de programação, vai poder fazer uso desses agentes com naturalidade
esses agentes, repetindo, que têm acesso a ferramentas externas, como o Gira que a gente viu, a ferramentas externas, como o Google Docs, e o Gmail e o Google Drive, e aí, com simples prompts, um agente do Agent Space construiria essa sequência, né, de agentes que seria automatizada e aí ela seria executada. Aqui tem um exemplo de um funcionário pelo celular pedindo ajuda para um agente que está cadastrado no Agent Space da empresa para gerir gastos. Então, aqui no vídeo ela vai digitar: eu queria registrar um gasto. Aí o Agent Space vai detectar que tem um agente da empresa para isso. Ela vai aceitar usar esse agente. Ele vai pedir mais informações, no caso, o recibo do gasto. A pessoa no próprio celular vai mandar a foto e o agente da empresa vai dar uma resposta com relação a isso. E aí é que ele está lembrando: olha, você já tinha um conjunto de recibos dessa viagem, você quer adicionar ao mesmo conjunto de recibos ou quer criar outro? E aí ela fala: quero usar o mesmo. E aí pronto, então você tem um agente que foi feito para gerenciar gastos dentro do Agent Space dessa empresa. E aqui eles estão usando, como deu para ver, esse agente sem nem saber que ele existia. O funcionário que não sabe programação só digitou: pô, queria registrar o meu gasto, e aí o Agent Space percebeu que tinha um agente especializado para isso, sugeriu ele, e a pessoa fez o uso por uma interface simples de chat, sem precisar dominar a tecnologia, dominar a programação, nem nada disso. E o agente fez o que ele deveria fazer, que foi registrar na viagem correta e o arquivo inteiro. Então ele não precisa ler o que está ali, ele registra o arquivo inteiro, que certamente para o RH, ou seja, lá para quem for responsável da empresa, é importante ter a foto. Então você tem também esse extra, não é só texto, você tem, como o professor falou, esses modelos multimodais, então ele consegue entender, ler, tirar informação e guardar também, obviamente, os documentos originais. O que aconteceu muito recentemente, essa semana, foi o Google Cloud Next, que é um evento da Google, e eles prometeram uma novidade, que é o seguinte: além disso tudo, uma integração no Google Chrome. Então, você poderia chamar o Agent Space pela barra do Google Chrome, fazer um prompt que já te leva para a interface que você estaria acostumado, que é a interface do chat do Agent Space. Então, você ganha essa simplicidade de não precisar entrar no site ou lembrar como chegar lá, você só coloca o seu prompt ali na barra de pesquisa do Google Chrome mesmo, e ele já te leva para o lugar correto. Dá para ver ali na direita, né, os documentos que ele observou que estão no SharePoint da empresa, e na esquerda a resposta que ele deu a partir disso. Observem de novo que todo parágrafo que ele dá na resposta, ele tem um link para a fonte de onde ele tirou aquilo, então facilita muito, ainda mais nesse ambiente empresarial, a verificação, né, de onde essa informação veio antes de você dar esse relatório como 100% correto e enviar ele para alguém, é, e continuar o processo. Então, prometido essa semana é essa integração com o Chrome junto do Google Agent Space. Além disso, a Google também lançou o Google AI Studio há um tempo. Ele é basicamente um playground para modelos, para tudo relacionado à IA da Google. Então, ele tem os modelos multimodais, você pode gerar imagem, ali tem vários exemplos. Isso aqui é uma screenshot da minha tela mesmo. Ali na direita você pode escolher o modelo, a temperatura, se você quer a saída estruturada como um JSON, seja lá como for. Se você está preocupado é, é, com a execução do código, porque essa ferramenta ela é focada em desenvolvedores. Então, o objetivo dela é que a gente interaja de uma maneira mais técnica mesmo e menos. Ela não é como o Agent Space feito para pessoas que não têm tanto domínio técnico. Mas mesmo assim, a interface dela é bem simples, apesar dela expor várias características ali na direita que uma pessoa que não tem domínio técnico não conseguiria, né, decidir bem qual usar. Mas o principal dela é esse. Ela é um playground de IA da Google. Como a Google diz, é a maneira mais rápida de você construir com o Gemini. Então, eles incentivam a gente a interagir com essa ferramenta para usar os modelos.
O principal ela foi feita para desenvolvedores, ela tem suporte multimodal e ela tem suporte à geração estruturada de saída. O que eu achei bem legal o professor agora comentou de alguns modelos que são muito novos, inclusive o Gemini 2.5 Pro Preview está disponível já no AI Studio, mas pelo que eu entendi, se a gente, mesmo que ele seja pago e ele tenha um preço por 1 milhão de tokens, como a gente está muito acostumado, o uso do Google AI Studio pela interface nos permite usar ele sem limites. Pelo menos é isso que eu entendi do que está escrito. Então a gente pode explorar esses modelos, mesmo os novos, pela interface do Google AI Studio, entender um pouco, interagir com elas. E aí a gente pode usar a API desses modelos mais para frente, ou para um serviço, ou para alguma coisa mais elaborada, e aí pagando pelo uso da API. Mas pelo que eu entendi, está escrito muito claramente na interface, eu não sei que eu tenha entendido muito errado, o uso desses modelos, mesmo o preview, mesmo o mais novo, mesmo o melhor que acabou de ser anunciado, é de graça se ele for feito pela interface. Então, esses são os dois serviços da Google que eu queria apresentar para vocês hoje. Se o professor tiver alguma coisa a adicionar, fica à vontade, claro. Não, tá ótimo, Vitor. Boa apresentação. Agora a gente tem que pôr a mão na massa, né? Pôr a mão dentro do AI Studio e fazer isso aí acontecer.